Começar. Estamos gravando. Então, na aula passada, nós tínhamos começado a discutir o balanço de pagamentos. Que é o tópico 6. Então, estamos discutindo este tópico aqui, chamado Introdução ao Balanço de Pagamentos. Temos chegado na página 3. Feito aqui, nessa passagem aqui, tínhamos feito vários exemplos, lançamentos do balanço de pagamentos. E a gente discutiu também esse ponto, que a soma do saldo de todas as contas é necessariamente igual a zero. Aí nós vamos entrar nesse passo aqui e nós paramos. Não discutimos esse passo. Então, vamos começar aqui. Ignore os erros e omissões. Temos, então, a importante igualdade. Número 1 das notas de aula. Ops. A cor azul. Vermelha que eu andei corrigindo provas desta disciplina e de outra. Ainda não acabei. SCC mais CCF igual a zero. Então, evidentemente, eu poderia ter colocado aqui os erros e omissões também, a soma seria zero, né? Mas vamos simplificar, fazer de conta que não tem erro, que não há erros durante a apuração do balanço dos pagamentos. Então, como a soma de todos os itens do valor do pagamento tem que ser igual a zero, se a gente olhar aqui no final, nesta página aqui, página 12, a soma de conta corrente e o que eu chamei de CCF seria a junção desses dois itens, conta capital e conta financeira. Então, conta capital e financeira. Tá? Juntei as duas numa coisa só. Chamei de CCF. Tá? Isso tem que ser igual a zero. Página 3. Para a página 3, então. Bom, aí eu menciono, como já tinha dito, que é possível obter uma igualdade similar levando em conta os erros e omissões, ou seja, a gente não pode colocar aqui. EO seriam os erros e omissões. Ou eles ficam no fim, né? Desculpe. Estão lá embaixo, não é? O último item da. Sim. Então seria assim. Está horroroso, sim? Veja, se a gente não zerasse os erros e omissões, a igualdade seria essa aqui. EO quer dizer erros e omissões. A soma disso tudo seria zero. Então, por simplicidade, vamos fazer isso aqui igual a zero, só para tornar a discussão um pouquinho de nada mais simples, ou senão mais simples a gente escrever um pouco menos, ficar aqui escrevendo EO toda hora. Pode perguntar aí. Professor, essas SCC, CCF, elas são o quê? Quais são os significados dessas variantes aí? Está escrito depois da expressão 1. ESC é o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. E CCF eu juntei conta capital e conta financeira. Ah, sim, obrigada. Bom, então se a gente pegar a expressão 1, a gente tem esse resultado aqui. Ó. Evidentemente. Aí eu chamo a atenção que o CCF corresponde ao ingresso líquido das saídas de investimentos estrangeiros no Brasil. O que quer dizer saídas? Por exemplo, um estrangeiro que tinha ações de uma empresa brasileira vende e repatria os seus recursos, isso é uma saída de capital do Brasil. Ou um brasileiro pega recursos que ele possui e compra um imóvel no exterior, também é uma saída de capital. Então, quando você junta todos esses movimentos, a gente teria
seja, levando em conta todas essas operações, nós estaríamos apurando lembra, saldo da conta financeira, que aqui, por simplicidade, juntei com a conta capital. Lembra, a conta financeira que a gente lista compras de ações no exterior, ou estrangeiro comprando imóvel no Brasil, e assim vai. Também a variação dos ativos internacionais do Banco Central, esse aqui os chamados ativos de reserva. Bom, e lembrem que, por exemplo, os exercícios que a gente, lançamentos que a gente fez, quando um estrangeiro comprava ações no Brasil, a gente fazia um valor de 80, por exemplo, a operação 7, essa compra de ações parte estrangeiro, lançado com sinal de mais de 80. E a contrapartida, que era o Bradesco, ter virado proprietário de moeda estrangeira, lançado com menos 80. Ah, como é que eu sei isso? Lembra daquele nosso lançamento hipotético na página 2, quando a gente começou a discutir o registro do balanço de pagamentos? Nossa operação hipotética era: o Banco Central do Brasil exporta café no valor de $1 e recebe o pagamento em espécie. Evidentemente, sabe, o Brasil não exporta café, mas vamos fazer de conta. Então, os lançamentos, nesse caso, seria mais um, exportações, e menos um, outros ativos de reserva. Então, lembra, um lançamento menos um aqui quer dizer que os brasileiros estão acumulando ativos na magnitude 1 aqui. Então, o lançamento mais um seria quando os estrangeiros estivessem comprando ativos no Brasil, acumulando ativos brasileiros. Ora, então, se a gente chegar e falar que, por exemplo, a CCF foi igual a 1.000, a gente quer dizer que, em termos líquidos, levando em conta as compras de ativos de brasileiros no exterior também, os estrangeiros que se desfizeram ativos no Brasil, e assim vai. Em termos líquidos, os estrangeiros acumularam 1.000 de ativos no Brasil. Tá? Então, vamos pensar aqui um pouco, até para deixar esse ponto claro. Suponha que uma empresa brasileira está colocando ações no mercado, está levantando dinheiro, ela está se financiando. Então, se um estrangeiro compra essas ações, ou parte dessas ações, ele está financiando essa empresa. Similarmente, se um brasileiro obtém um empréstimo junto a um agente estrangeiro, esse estrangeiro está financiando o brasileiro, ou o Brasil. Tá? Então, o saldo conjunto da conta, saldo com conta capital e a conta financeira, o CCF, corresponde, conforme eu menciono nas notas de aula, aqui para a página 3, desculpe. Aqui estava falando desta passagem aqui, ó. Ops, tentei marcar, marquei errado, mas vocês conseguiram ver onde estou me referindo, né? O saldo do CCF corresponde ao ingresso líquido de saída de investimentos estrangeiros no Brasil. Podemos, então, concluir que o saldo em conta corrente com sinal invertido, ou seja, o lado esquerdo aqui dessa última igualdade, corresponde à poupança externa recebida pelo país, ou seja, a contribuição dos estrangeiros para a nossa acumulação de capital, ou o financiamento que os estrangeiros concedem ao Brasil. Perguntas até aqui? Aí eu menciono, lembre que no tópico 1 nós concluímos que a poupança externa é igual a menos X menos LREE. E para não haver dúvida. Desculpe, quero olhar aqui. Isto aqui, ó, é aquilo que nós chamamos de X menos M. Difícil escrever no PDF, perdão. Tá? Espero que os senhores estejam conseguindo ver mais ou menos isso. Ou seja, tudo isso que eu circulei é o chamado X menos M. Exportação líquida de bens e serviços. Este outro aqui a parte de baixo aqui da conta corrente, é a renda líquida enviada ao exterior
com sinal invertido. Não sei por que, para escrever no PDF, a canetinha do PDF fica falhando. Espero que vocês consigam ler que isso aí é esse segundo área que eu marquei da conta corrente, ou seja, rendas primárias e rendas secundárias, é a renda líquida enviada do exterior com sinal invertido. Então, conforme nós tínhamos falado, a poupança externa já tínhamos discutido no tópico 1, quando falamos de PIB, PNB, era o saldo em conta corrente com sinal invertido. Isso apareceu aqui de novo. Tá? Perguntas? Vou desmarcar isso aqui, deixar em branco do jeito que estava antes. Então, e aqui, nas notas de aula, em algum momento, eu escrevi a minha expressão matemática daquilo que eu fiz com círculos vermelhos na página, na estrutura do plano de pagamento. Ou seja, o saldo conta corrente é igual a x menos m menos RLE. Perguntas até aqui? Aí eu digo, a última página deste documento contém algumas estatísticas referentes ao balanço de pagamentos do Brasil para o período 2011 e 2018. Vamos ver. View. Rotate View, acho que é left. Isso. Então, se vocês olharem aqui embaixo, fonte, Banco Central do Brasil. Foi em algum local, não me lembro exatamente aonde, mas não foi muito complicado, no site do Banco Central do Brasil, baixei essa planilha em formato Excel. No mesmo local, se fizéssemos baixar, poderia ter baixado uma outra planilha, ou até veio junta. No Excel, às vezes, tem aquilo que a gente chama de, dentro do Excel, planilha, ou em inglês, sheet, uma outra folhinha dentro do mesmo arquivo, não me lembro se eram arquivos separados, era uma outra folhinha no mesmo arquivo. Você também encontra o valor de pagamentos com muito mais detalhe. Por exemplo, as exportações detalhadas, exportação de banana, café, produtos industrializados, assim vai, né? Com muito mais detalhes. Então, isso está aqui exatamente como eu peguei no site do Banco do Brasil, do Banco Central, e se vocês olharem, é bem similar à estrutura que a gente tem, que eu coloquei na página, acho que anterior, página 12, está aqui de cabeça para baixo. Podemos trazer de volta. View, right. Por exemplo, investimentos ativos, investimentos passivos. E o que eles estão... Tem rotate left. Tem aqui, ó, investimentos ativos, aí quebra. Só que aqui o Banco Central coloca um pouco mais de detalhes do que eu coloquei na página anterior. Tá? Então, ele abre investimento ativos, ele quebra em 3 tipos, investimento passivos, ele quebra em 1, 2, 3, 4 tipos. Tá? E existe também derivativos, ativos de reserva, também os erros e omissões, como falei. Tá? Então, vamos olhar aqui algumas coisas. Primeiro, balança comercial. Positiva em 2011, 12, 13, negativa em 2014. Positiva em 2015, 2016. 7 crescente, na verdade, falou bem alto aqui, 2017. Saldo em conta corrente é o que está em negrito lá em cima. Negativo. Tá? Então, lembrando, saldo em conta corrente com sinal invertido é a poupança externa. Então, e esses valores aqui, vocês vão conferir, perdão, eu devo dizer aqui embaixo. Dados em milhões de dólares. Então, isto aqui é algo como 76 bilhões. Então, em 2011, a poupança externa recebida pelo Brasil foi de 76 bilhões. Da ordem de quase 84 bilhões em 2012, quase 79,79 em 2013, sempre negativo. Então, o Brasil sempre, nesses anos aqui que aparecem, o Brasil sempre foi financiado pelo resto do mundo. Tá? Bom, então, para quem gosta de olhar números, tem essa planilha com bastante informação. Um comentário. Eu falei que, atualmente, o balão de pagamento está na sua versão 6. Os dados, se você no site do Banco Central, você acha a versão 5, vou estar informações. Na versão 5, até a década de 40.
1948, 45, não me lembro exatamente. Mas o Banco Central não pegou os dados antigos e recalculou, reapurou o balanço de pagamentos para colocar tudo em forma consistente com a versão 5. Ele não fez isso. Tá? Então, pelo menos quando eu olhei, o que você tinha na versão 6 era de 2011 em diante. Ok. Agora que eu vi, temos algumas perguntas aqui no chat, desculpe. CCF, saldo em conta corrente. SCC, saldo em conta corrente, CCF, conta capital e financeira. Ah, tá, alguém já responde, desculpa. Aí a Ana Bárbara pediu canalmente sinal negativo em transações correntes. Você diz aqui da tabela? Imagino que sim. Então, olha, veja, Ana Bárbara, conforme a gente mencionou, escrevi no quadro, eu não vou voltar ao PDF, o SCC, saldo em conta corrente com sinal invertido, corresponde à poupança externa. Então, isso aqui é chamada, isto tudo aqui, saldo em conta corrente com sinal invertido, é a poupança externa, ou seja, aquilo que os estrangeiros estão concedendo financiamento em termos líquidos para o Brasil. Líquido porque brasileiro empresta recursos para estrangeiro, estrangeiro empresta recursos para brasileiro, brasileiro compra imóvel no exterior, americano que tinha um imóvel no Brasil vende. Tem um bando de transações envolvendo os ativos no Brasil e no exterior, brasileiro comprando e vendendo ativo no exterior e estrangeiro comprando e vendendo ativo no Brasil. Quando você olha para o saldo de tudo, o líquido de tudo, isso vai ser igual ao saldo em conta corrente com sinal invertido. Então, saldo em conta corrente com sinal invertido corresponde ao financiamento que os estrangeiros estão concedendo ao Brasil, ou seja, quanto de financiamento eles estão concedendo ao Brasil. Então, aqui no ano de 2011, quando a gente olha esse valor, saldo em conta corrente foi de menos 76 bilhões, ignorando 288, vamos dizer, 76 bilhões negativo. Então, se o saldo em conta corrente foi de 76 bilhões negativo, quando você inverte o sinal, você tem 76 bilhões para positivo, né? Então, daqui para frente, só 76 bilhões. Então, a poupança externa que o Brasil recebeu em 2011 foi de 76 bilhões. Então, os estrangeiros financiaram o Brasil em 2011 em 76 bilhões de dólares. Tá? 2012, quase 84 bilhões. 2013, quase 80 bilhões, menos 79,792 bilhões. E assim vai. Mais perguntas, senhores? Bom, então, como eu falei, a versão 6, quando eu olhei no site do Banco Central, estatística do bloco de pagamento, conforme a versão 6, de 2011 para frente. Na versão 5, aí vai até data de 1945, 1948, década de 40. Aí tem dados mais antigos. Tá? Bom, agora, em particular, eu não gostei muito dessa versão 6, que ela, acho que em nome de fazer uma simplificação, ela tornou obscura uma parte importante. Quando você comparava com a versão 5. E para a gente entender da origem também da versão 5, a gente tem que parar um pouco e lembrar da história do sistema financeiro internacional após a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, isso começou a ser desenhado um pouco antes. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Conferência de Bretton Woods, se não falha a memória, foi em 1944. Não deveria ser algo muito complicado. Bretton Woods Conference. Conferir. Sim, em 1944 aconteceu a chamada Conferência de Bretton Woods, onde Estados Unidos, Reino Unido, e possivelmente outros países também, mas estavam lá, Estados Unidos e Reino Unido, que eram as principais economias capitalistas, mas também tinha a União Soviética,
mas que não era uma economia capitalista, entre os países dos aliados, né, que já estava se desenhando a vitória aliados, começaram se desenhar para redefinir como é que funcionaria o sistema financeiro internacional após a Segunda Guerra Mundial. E o que ficou acertado é que a economia norte-americana estaria um chamado algo parecido com o padrão ouro. O dólar poderia ser convertido em ouro e teria uma paridade fixa do dólar para o ouro, porém, a conversão, os Estados Unidos não estavam obrigados a converter o dólar para qualquer pessoa, só para os bancos centrais. Então, se o Banco Central o Banco da Inglaterra, né, que é o Banco Central do Reino Unido, chegasse para a Reserva Federal, falasse, tenho aqui uma certa quantidade de dólar, pega esses dólares e me dá ouro, o Banco Central, a Reserva Federal, né, o Banco Central dos Estados Unidos, deveria atender esse pedido. Se o Alexandre batesse lá na porta da Reserva Federal, tem aqui $5, me dá ouro, eles não me atender. Então, a conversibilidade era para os demais bancos centrais. Por sua vez, as outras países atrelariam as suas moedas ao dólar. Então assim, tinha aqui o dólar no centro e outras moedas atreladas ao dólar. Então, que seria o franco francês, o marco alemão, né? Libra inglesa, o ien japonês. Essas moedas, a lira italiana, essas moedas estavam com uma taxa de câmbio fixa para o dólar. Né? Então, os demais países, então os Estados Unidos tinham a obrigação de manter o dólar uma paridade do dólar para o ouro, uma certa taxa de dólar para o ouro, valor do dólar perante o ouro, e os demais países deveriam manter as suas moedas num certo patamar perante o dólar. E aí as pessoas, uma das coisas que surgiu após a conferência, a consequência desse sistema, foi o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ele surgiu para ajudar os países a manter aquele sistema em funcionamento. Por que você está dizendo isso, Alexandre? A ideia, pensa o seguinte, suponha que acontecesse que num dado ano um país tivesse, por exemplo, a economia do país cresceu muito, aí as pessoas começaram com o PIB, foi um ano excepcionalmente positivo para a economia de um dado país, então seu PIB cresceu muito, e o que acontece nesse momento é que quando a economia cresce muito, muito rápido, o seu saldo comercial tende a cair, porque as pessoas começam a importar muito. Tá? Então, na hora, isso criaria uma pressão sobre as contas externas do país, sobre o balanço de pagamentos, no sentido que haveria uma demanda muito grande por moeda estrangeira, se estivesse falando de um país diferente dos Estados Unidos, por exemplo, falando do Japão. Muita gente querendo comprar dólar nos Estados Unidos, no Japão, isso tenderia a fazer com que a moeda japonesa se desvalorizasse perante o dólar. Isso poderia envolver, forçar o governo japonês a mexer na sua política econômica para manter. Lembra, os japoneses estavam obrigados a manter a taxa de câmbio em dólar num dado patamar, e também a realizar intervenções no mercado de câmbio. Então, o FMI, agora a ideia importante é o seguinte, que isso seria um desequilíbrio temporário, uma pressão temporária sobre a taxa de câmbio. Então, a ideia é que quando um país precisasse de intervir temporária, realizar intervenções temporárias no mercado de câmbio para manter o dólar, a sua moeda num dado patamar perante o dólar, e muitas vezes isso ia envolver, por exemplo, vender dólar. E aí o país precisa ter as chamadas reservas internacionais. Aí, se o país estivesse ficando com poucas reservas, ele poderia pegar dinheiro emprestado junto à FMI. A última vez que isso aconteceu no Brasil, que o Brasil fez algo parecido, por exemplo, foi em 2002. O dólar estava disparando, era ano de eleição presidencial,
E aí o governo brasileiro pegou dinheiro emprestado junto ao FMI, conseguiu impedir que o dólar fosse além de 4,40, né? O dólar chegou a bater quase 40 em 2002, depois chegou a cair para 1,60 ali em meados de 2006, 2007, se não falha a memória, eu não me lembro exatamente. Aí depois cresceu para 3, e desde então vem crescendo. Às vezes estabiliza, mas agora já passa de 5. Bom, R$ 5 por dólar. Então, por exemplo, em 2002, tinha uma pressão sobre o câmbio aqui no Brasil, o governo brasileiro recorreu ao FMI. Então, o FMI surgiu com a função primordial de ajudar os países a manterem o sistema de Bretton Woods em funcionamento, e se envolveria, então, que uma das coisas que o Banco Central concedesse empréstimos a países que estivessem precisando de alguma dificuldade temporária de manter a taxa de câmbio no patamar especificado. Tá? E aí, quando começaram também a pensar como iriam registrar o balanço de pagamentos, uma coisa que a versão 5 tinha, quando a gente olha para a versão 6, a principal diferença, grosso modo, é que este item aqui, ó, da conta financeira, que basicamente o que a gente tem nesses os ativos do Banco Central, eles ficavam separados. Não, perdão. Basicamente, eles ficavam aqui, ó, abaixo de erros e omissões. Então, o que você teria? A conta capital, na prática, era quebrada em 2 pedaços. Pode pensar, conta de capital referente ao setor privado e conta de capital referente ao Banco Central. Essencialmente era isso, a grande diferença. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por que eu estou falando disso? Vou dar uma olhadinha aqui no final da página 3. A versão anterior do balanço de pagamentos, a BPM5, pode ser expressa da seguinte forma, simplificada, evidentemente. Saldo em conta corrente, conta total de capital, capitais autônomos, ou seja, setor privado, pode pensar assim, conta capital e conta financeira, erros e omissões e capitais compensatórios. Tá? Então, o item 1.3 era dedicado a registrar as operações que impactam as reservas de demais passivos e ativos do Banco Central. Tá? Bom, e por que isso era importante? Porque observa o seguinte. Suponha que você passasse uma linha aqui. Isso é uma coisa importante, né? Agora eu vou fazer aqui no quadro. Voltar para o quadro. Então, pensa assim, o balão de pagamento aqui, item, valor, outro item, balão de pagamento, pá. Aí eu passo uma linha vermelha, lembra? A soma de tudo isso. Vou colocar em verde aqui. Soma o saldo de todos os itens, tem que ser 0. Aí supõe que eu passo uma linha vermelha aqui e apuro e digo que daqui para cima o saldo foi de 80. A consequência, isso aqui é 80 e a soma de tudo é 0, o que eu posso dizer sobre esse saldo aqui? Menos 80, tá claro? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Não? Bom, então vamos voltar para a versão 5. Por que a versão 5 era particularmente conveniente para você, pelo menos na época que o sistema de Bretton Woods estava em vigor. O sistema de Bretton Woods entrou em colapso na década de 70. Os Estados Unidos um dia chegou e falou: o dólar não está mais amarrado ao olho. Tá? O governo Nixon. Então, vou colar aquela versão 5 simplificada no quadro, mas antes eu preciso usar esse softwarezinho aqui, o Paint. Colar. Então, temos aqui a versão 5 na sua forma simplificada. Aí suponho, senhores,
que eu passasse a linha vermelha aqui e falasse que daqui para cima o saldo foi de 150. Tá? Consequentemente, eu sei que aqui para baixo, esses capitais compensatórios, o saldo é menos 150. Perguntas? Agora, lembra, quando naquela transação eu até falei, o Banco Central vendeu café e a gente registra R$1, $1, no valor de $1, sinal de mais nas exportações, sinal de menos lá embaixo, os ativos do Banco Central. Então, o lançamento com sinal de menos na conta de capital quer dizer que está havendo uma acumulação de ativos por parte dos brasileiros. Então, quando você olhasse aqui para esse menos 150, quer dizer o seguinte, o Banco Central acumulou ativos, olhando aqui só para a parte de transações internacionais do país, colocando assim, você olha para todas as transações internacionais do país, como consequência dela, acabou que o Banco Central acumulou ativos da ordem de 150, por se for bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares. Tá? Perguntas? Aqui fazer um parênteses. Então, pode ter certeza, Dion, que isso aqui fosse o ano de 2015, que o Banco Central teria acumulado 150 bilhões de dólares em ativos internacionais? Não podemos. Por quê? Porque aí é uma coisa um pouco confusa, que o balanço de pagamentos era feito para registrar transações transações entre residentes e não residentes. Se é apurado desse jeito, e, por exemplo, o Banco Central vendesse dólar para o Bradesco, por exemplo, isso não era apurado no balanço de pagamento. Houve uma época que isso era apurado, se apurava no balanço de pagamento todas as transações com residentes e não residentes, e depois, e além disso, se apurava também qualquer transação que impactasse as reservas do Banco Central, mesmo que fosse do Banco Central com o Bradesco, com o Banco do Brasil, e assim vai. Mas o fato é que, então, na maneira que essas operações eram, na estrutura que nós tínhamos na versão 5, ficava imediato. Você via imediatamente o que teria impactado, qual o impacto que as transações com o exterior tinham sobre os ativos do Banco Central. E aí nós chamávamos quando você fazia um corte aqui, por exemplo, olha só, para colocar aqui em verde. Quando a gente faz um corte aqui, nessa linha verde, diz que aqui houve um saldo de 80, é o seguinte, da linha verde para cima, o saldo foi, soma tudo, o saldo foi 80, ou seja, a conta corrente teve um saldo positivo de 80. Então, isso aqui tinha um nome. Quando você passava depois ali do item erros e omissões, na linha vermelha. Vou colocar aqui a sigla. Só para... STBP. Ou saldo total do balanço de pagamentos ou saldo do balanço de pagamentos. Só para navegador, estritamente falando, saldo total do balanço de pagamentos, você soma tudo, é zero. Agora, antigamente, eu falava saldo total do balanço de pagamentos, saldo do balanço de pagamentos, você estava se referindo você estava olhando para esse pedaço, daqui para cima, né? Então, você olhava, o saldo do balanço de pagamento 150 positivo, você sabia que o Banco Central estava acumulando ativos. Então, aquele, por exemplo, uma outra maneira de pensar. A princípio, ele não precisaria pedir dinheiro emprestado ao FMI. O problema vai ser quando fosse positivo. Se aqui fosse negativo, para colocar em verde agora. Menos 200 aqui. Então, está havendo um déficit de 200. E esse mais 200 aqui quer dizer que o Banco Central estaria perdendo 200 das suas reservas. Tá? Então, estava havendo perda de reservas por parte do Banco Central. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, operam vários textos que foram escritos antes da versão 6 surgir, livros, você pode pegar um artigo numa revista como The Economist, ou um texto, por exemplo, um documento emitido pelo Itamaraty ou pelo Ministério da Fazenda, você vai ouvir falar, ou vai ver a expressão saldo total do balanço de pagamento ou saldo do balanço de pagamento. Quando isso aparecer, está se falando disso aqui. Esse item desapareceu na versão 6.
Tá? E, estritamente dizendo, não está mais lá. Bom, tá? Então vamos voltar aqui para as notas de aula. Pode falar, Murilo. Mas então, a gente conta o STBP ou não? Já que retirou. Bom, hoje não é apurado, mas se você quiser, depois se você quiser ver na versão 6 qual é o saldo total do balão de pagamentos, eu vou dizer como faz, tá? Tá certo? O fato é que foi retirado. Então, assim, o ponto é, hoje, a versão atual do balão de pagamentos cria uma complicação inconsistente com vários textos e documentos, e apuração que existia anterior. Primeiro, mudou da versão 5 para 6, tem uma inconsistência. Como eu te falei, o Banco Central do Brasil só recalculou de 2000, só tem a versão 6 de 2011 para cá. Uma série que vai até a década de 40 está na versão 5, até onde eu sei. 6, ao menos que depois da última que eu olhei, eles têm recalculado, digamos, até 1960, alguma coisa assim. E quando você for ver textos que falarem o país estava com déficit no balanço de pagamentos, quer dizer que o STPB era negativo, é por isso que precisou pedir dinheiro no FMI. Está falando desse item que eu discuti aqui, que não está na versão 6. Eu respondi, Murilo? Sim? Oi, respondeu sim. É porque eu não sabia se, por exemplo, você pode ter um exercício, pode passar um exercício na prova, que é para contabilizar o STBP. Só que aí eu imaginei que se retirou, você não deve pedir, né? Como que? Não, pode ter, vamos só para não haver dúvida. Tudo que a gente discutiu, vamos lá, o que é matéria que eu considero que poderia cair na prova? Lista de exercícios, conteúdo do livro-texto, conteúdo das notas de aula, tudo que a gente discutiu em sala, ou até coisa que a gente discutiu que eu acho que, como a gente discutiu em sala, você deveria ser capaz de responder. Tá? Mas acho que assim, um bom modelo aí para a prova. Próxima prova é a prova anterior e as provas dos anos anteriores estão disponíveis, os sinais anteriores estão disponíveis no site, tá certo? Como a prova é muito curta, não tem grandes novidades. Não penso muito. Coloca assim, na época do ensino presencial, você poderia fazer uma prova com 4 questões, uma questão mais fácil, 2 médias, e a última questão mais difícil, uma possível questão difícil seria, olha, pega esses dados, estou tirando aqui balanço de pagamentos na versão 6, acha que o saldo total do balanço de pagamentos, conforme discutido em sala, alguma coisa desse tipo, tá? Ah, tudo bem. E Obrigada. agora, se você acha que eu vou perguntar isso ou não, fica por sua conta. Vou aproveitar e fazer um comentário, que na verdade, estudar para a prova também é uma arte, né? Não é isso? O problema, quando você está estudando para a prova, tem inclusive uma coisa, de alocação do tempo, né? Digamos que a prova, você vai ter uma prova numa segunda-feira, você vai passar o domingo estudando, então você tem ali os 8, 10, 12 horas para estudar, você quer estudar da melhor maneira possível. Às vezes você, pelo menos eu fazia quando eu era estudante. Eu olhava assim para me ocorria uma pergunta. Aí eu pensava, essa pergunta, será que faz sentido o professor fazer? Por exemplo, se tinha algo que para discutir em sala, o professor levou 3 horas não, 3 aulas inteiras. Aí você pode perguntar isso numa prova é difícil. Perguntar em detalhe. Pode pedir em linhas gerais, ou então um passo específico, por exemplo, alguma coisa específica dentro desse tópico que ele levou 3 aulas discutindo, né? Não é isso? Então, mas, por exemplo, digamos que eu fizesse um curso onde o professor passasse 4 aulas falando de balanço de pagamentos. Será que ia ter uma prova de 5 questões? Ia ter uma questão assim. Explique o que é o balanço de pagamentos e mostre como ele vai ser computado. Discuta as implicações. Fale sobre o que aconteceu com o balanço de pagamento nos últimos anos, do balanço brasileiro, do balanço de pagamento do Brasil nos últimos anos. Parece que para uma prova, digamos, de 1 hora, seria muito longa, né? Então, agora, não, o professor pode perguntar, dar um exercício similar ao que tem na lista, ou perguntar se ele discutiu em sala o que aconteceu com o balanço de pagamento do Brasil nos últimos 5 anos, alguma coisa desse tipo. Bom, voltando para agora para a matéria propriamente dita,
Então, como eu tinha falado, o item 2.3, capitais compensatórios, aqui nessa estrutura de acordo com o consistente com a versão 5, era dedicado a registrar as operações que impactavam as reservas e mais passivos e ativos do Banco Central. Isso aqui também falei, então, o STPB dado pela conta corrente, mais os itens 2.1, 2.2. Então, na verdade, você quebrava a chamada conta total de capital em dois pedaços. E os itens erros e omissões fazia parte da conta de capital, ficava dentro da conta de capital. Tá? Bom, e aí, conforme a gente discutiu aqui com os exemplos, quando esse saldo total do balanço de pagamentos for positivo, as transações do país com o resto do mundo contribuíram para que o Banco Central aumentasse seus ativos. Negativo, o Banco Central estaria perdendo ativos ou reduzindo as suas reservas. Tá? E, conforme mencionei, essa estrutura é mais consistente com a função original do FMI. Lembre do sistema de Bretton Woods. Lembre, o FMI existia, não existe ainda, mas quando surgiu originalmente, sua principal função era ajudar os países a manter as paridades cambiais acordadas entre eles. Tá? Aí, já foi colocado aqui, já foi discutido aqui, né? Como é que a gente faz para, olhando para a versão 6, achar o saldo total do balão de pagamento. Antes estava prontinho, agora é mais trabalhosa. Você precisa, parte simples, tirar do balanço de pagamentos a parcela referente aos ativos de reserva. Essa parte é simples. Deixa eu voltar aqui. Estamos falando, então, disso aqui. Ó. Isso eu tinha falado. Grosso modo, uma parte que você tem que fazer é isso aqui. Puxa isso aqui para baixo. Tá? Mas não é só isso, não. Isso é o grosso, mas tem um pedaço a mais ainda. Um pedacinho adicional. Página 4. Da conta financeira, assim, preciso retirar. Então, do banco do BP, a parcela referente aos ativos de reserva. Tá? Isso é uma parte simples. E dentro da conta financeira, você precisa tirar os empréstimos obtidos pelo Banco Central. Então, na estrutura antiga, aqui na versão 5, quando o Banco Central levantava dinheiro emprestado, era que ele pegasse empréstimos no valor de 500 bilhões, 50 bilhões. Você tinha dois lançamentos aqui dentro. Menos 50, que ele tinha mais dinheiro em caixa, mais 50, que aumentou o endividamento do Banco Central, tá certo? Mas quando ele então, basicamente, isso era só para os empréstimos novos que restavam aqui. Quando o Banco Central começava a pagar o empréstimo, chamado amortização, a amortização você registrava dentro da conta financeira. Ah, mas por quê? A ideia é a seguinte, você queria deixar na conta capitais compensatórias variações das reservas do Banco Central e os empréstimos de emergência junto ao FMI, ao Banco Mundial e outras entidades desse tipo. Ora, a amortização de um empréstimo antigo não era algo que deveria estar planejado, programado, não era você deixava na parte de capitais autônomos. Tá? Então, você tem que fazer, para ter algo parecido com a versão 5, ou seja, converter a versão 6 na versão 5, na conta financeira, os empréstimos obtidos pelo Banco Central você tem que tirar. Porém, as amortizações pagas pelo Banco Central continuam lá dentro. Tá? Aí eu menciono, vê os exemplos 4 e 6 nos lançamentos discutidos acima. Vamos ver. 4 e 6. Banco Central obteve um empréstimo de 500. Isso seria registrado, esse mais 500 e menos 500 seriam registrados abaixo, lá para baixo, dentro do chamado capitais compensatórios. Porém, quando essa amortização aqui, operação 6, o Banco Central começa a pagar um empréstimo, o principal, esse 100 é lançado dentro do investimentos passivos da conta financeira, conforme nós fizemos aqui. Tá? Perguntas, senhores? Bom,
Então, isso encerra a nossa aventura neste tópico, fora do mundo do Manual do Mencken. Então, agora nós vamos em... E lembra, o que aconteceu aqui? Como eu mencionei no começo deste livro-texto, deste tópico, desculpe, o capítulo 8 do Manual do Mencken tem uma versão muito simples, extremamente simplificada demais do valor pagamento. Vocês precisam conhecer um pouquinho mais. Então, a gente discutiu aqui uma versão mais detalhada. Vamos agora, então, voltar para o livro-texto, Manual do Mencken. E vamos, então, ele tem uma seção, no tópico, capítulo 18, tem uma seção no capítulo chamada Os Fluxos Internacionais de Bens e Capital, com uma subseção, o fluxo de bens, exportações, importações e exportações líquidas. Então, o Mencken usa ali, a sigla é L, para denotar exportações líquidas, que é igual ao valor das exportações menos valor das importações. E aqui, nessa disciplina, a gente falou de PIB, PNB, a gente tínhamos essa igualdade aqui no tópico 1. PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que o Mencken chama aqui de EL é aquilo que nós tínhamos chamado antes de X menos M. Exportações de líquida das importações, ou seja, a diferença entre exportações e importações de bens e serviços. Tá? Então, isso é mais do que a balança comercial. A balança comercial é só exportação e importação de bens. É a balança comercial e a balança de serviços do balanço de pagamentos. Tá? Segundo ponto. Observa, um ponto que o autor faz, ele assume isso aqui na prática. Não diz mais o que ele está fazendo. Basicamente, então, o que o Mencken, ele faz, ele pega o balanço de pagamento que aqui está e ele ignora isso aqui, ou zera todos esses itens. Então, para o Mencken, a conta corrente é só exportação menos importações. Tá? Ele chamou de EL. Então, esse item de rendas, ele, por simplicidade, zerou. Perguntas? Desculpe, não, aqui é página 4. Assim, o autor assumiu que os serviços não são transacionados internacionalmente. Então, na prática, agora eu não sei, agora eu não me lembro, eu acho que ele assume que são exportação de bens, então ignora os serviços também. Então, vou colocar até com mais... Então, assim, a conta corrente é a balança comercial, e que a renda líquida enviada exterior igual a zero é aquilo que eu marquei, já marcado. Então, pelo que eu estou vendo aqui na prática, o que o Mencken fez foi, na verdade, ele zerou tudo isso aqui. Zerou isto aqui, que seria as rendas líquidas, renda líquida enviada exterior, que são não negativas, e zerou também a balança de serviços. Tá? Que ele fica realmente ele fala balança comercial, quando se refere ao L, então ele zerou, está ignorando a exportação e importação de serviços. Então, quando L é positivo, nós temos um superávit. Quando L é negativo, nós temos um déficit. Quando ele é igual a zero, temos um equilíbrio na balança comercial. E em algum momento no livro-texto, então o nosso autor, ele discute os determinantes das exportações e das importações. Quais são os fatores que influenciam as exportações e importações? Ele lista alguns aqui, vamos discutir esses itens. Primeiro, a preferência dos consumidores, ou seja, eles preferem bens domésticos ou bem importados. Não, que eu gosto só de, por exemplo, eu só quero comprar um iPhone, mas só não quero comprar um aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil, foi produzido no Brasil, não tem a mesma qualidade.
que um que foi produzido nos Estados Unidos. Às vezes pode ser verdade, não estou te dando mérito disso, não. Aquela pessoa tem uma preferência por algo que é produzido no Brasil. Até pode pensar assim, alguém chega para um sujeito e diz, olha, tem aqui, pelo mesmo preço, R$ 1.000, um iPhone produzido aqui no Brasil, um iPhone para os Estados Unidos. Cara, me dá o produzido nos Estados Unidos. Então é que ele prefere o bem importado. Pode falar, Murilo. Isso só se refere à escolha do consumidor, certo? A escolha do consumidor é afetada pelos preços, mas tá certo? Pode pensar assim, a escolha do consumidor é afetada pelas suas preferências e pelos preços, também pela renda do consumidor, tá legal? Então, e nesse item preferência, a gente está colocando só assim, o gosto. E lembra, o gosto do consumidor não deveria ser afetado pelos preços. Então, assim, eu prefiro carne de frango, eu prefiro carne bovina a carne de frango. Ah, mas por que você compra carne bovina? Porque é mais barato. Por que você compra carne de frango? Porque é mais barato, por exemplo. Tá? É que você São coisas falou sobre... preferências de preços. Tá legal? Ou seja, mas ambos, preferências, gostos dos consumidores e os preços dos bens impactam as decisões de compra dos consumidores. Tá claro? É que eu imaginei, por exemplo, a Nintendo está no Brasil, mas não tem fábrica. Tudo que a Nintendo vende aqui no Brasil é produzido lá fora. E aí, contabiliza ou não? Teria que ser. Você poderia comprar. Não precisa falar só eu coloquei assim, um celular produzido no Brasil, no exterior, o mesmo modelo, só por simplificar a discussão. Você pode também pensar assim, um bem que o Brasil produz e o outro que o Brasil não produz. Por exemplo, você falou jogo da Nintendo. Jogo da Nintendo, que o Brasil não produz, e um futebol totó, mesinha de futebol totó, que eu imagino que o Brasil ainda produza, né? Qual a preferência do consumidor, o que ele gosta mais, do futebol totó, do jogo da Nintendo, isso vai impactar também, tá legal? Ah, tá. Tá Entendi. certo? Okay? Você pode também pensar, estou aqui tentando o que mais que o. Ou se você quisesse pensar em turismo, né? Vamos ignorar que nem que eu excluo, nem que só fala exportação e importação de bens, então o turismo estaria fora. Mas você pode pensar assim, pessoas que querem viajar estão comparando a possibilidade de passar o verão numa praia, ou passar as férias numa praia no Nordeste, ou passar na neve na Argentina, em Bariloche. Tá? Então está comparando bem internacional com bem doméstico. Tá? Ou, perdão, algo que está disponível no Brasil com algo que só está disponível no exterior. Tá, ok? Então, essas preferências dos consumidores, dos bens, essas por bens domésticos vis-à-vis as suas preferências por bens importados. Aí, outro ponto, o preço dos diversos bens produzidos no Brasil, dos diversos bens que são produzidos no exterior, tá certo? E aí, lembra, o preço, assim, preço doméstico, bem produzido no Brasil, a gente pensa preço em real. Preço de um bem estrangeiro vai pensar preço em dólar. Aí a gente tem que levar em conta a taxa de câmbio também. Mas por quê? Daí é simples. Então, por exemplo, estão comparando, olhando, por exemplo, um bem qualquer que é produzido no Brasil, seu preço é R$ 10. Aí tem um bem qualquer nos Estados Unidos, o seu preço é da ordem de $3. Aí, se a taxa de câmbio for 5, a esse preço, se você for importar esse bem, para importar esse bem, você vai precisar de pelo menos, assumindo que a taxa de câmbio é R$ 5 por dólar, tá? R$ 15, tá legal? Então, para fazer essa comparação dos preços, você vai precisar dos próprios preço dos bens domésticos em reais, dos bens internacionais numa moeda de referência, no caso o dólar, e da taxa de câmbio real dólar. Tá? Você tem que levar em conta também a renda dos consumidores. A renda dos brasileiros, para pensar nas importações, que é o recurso que o brasileiro tem para importar bens, e a renda dos estrangeiros, que é o recurso que os estrangeiros têm para comprar bens no Brasil. Também tem que levar em conta custo de transporte, que para trazer um bem da África para o Brasil tem algum custo, ele não vem de graça, né? Usualmente o custo vai ser maior do que mandar um bem, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E o outro elemento é as políticas públicas para o comércio internacional. Exemplos.
imposto de importação. Tá? Então, um produto, quando chega num país, normalmente ele é tributado, é o chamado imposto de importação. Outro, barreiras não alfandegárias. O que são exemplos de barreiras não alfandegárias? O exemplo mais simples, cota. Por exemplo, um país chega e diz, olha, a gente vai cota para o arroz, por exemplo. A gente vai importar arroz, mas vamos importar no máximo 100 milhões de toneladas de arroz. Não pode importar mais do que isso. Isso é uma barreira não alfandegária. Outro exemplo, chamadas barreiras, você refere a barreiras, barreiras sanitárias, que, né, que alguns países fazem, às vezes, ou alegam que fazem, para impedir a entrada de um bem importado, o produtor de um bem equivalente procura o seu governo e diz, olha, eu aqui, você pela legislação, você me força a ter todo um cuidado com a higiene, por exemplo, se estiver falando de carne, por exemplo. Tem que ter todo um cuidado aqui na produção, cuidado com a saúde do rebanho, cuidado também com abater a carne, para transportar. Então, você, por favor, coloca essa barreira também nos bens importados. Tá? Só que, aí, dependendo, a gente tem um país pobre que a empresa que não vai conseguir fazer frente, ou, perdão, produzir atingir todas aquelas barreiras. Então, isso é um exemplo de barreira. Exigências sanitárias podem ser é um exemplo de barreira não alfandegária. Então, quando um país tipicamente país desenvolvido, coloca uma barreira sanitária, uma barreira na exigência sanitária, muitas vezes isso vai na prática impedir que alguns produtos de países mais pobres entrem nesse país, no país que colocou a exigência, né? Então você tem vários tipos não é difícil imaginar outros exemplos, né, de barreiras não alfandegárias. Bom, perguntas. Então, tem um estudo de caso, uma pequena seção do livro, que fala da crescente abertura da economia dos Estados Unidos, e é uma boa de dar uma olhada nos números. Eu sempre ouvi falar, a globalização, o comércio, está cada vez mais intenso. Aí todo mundo falava, mas fica todo mundo falando, será que é verdade? Às vezes, algumas coisas que todo mundo diz que é verdade, às vezes você vai lá, se dá o trabalho de conferir e vê, não é bem assim. Como que isso é verdade, eu já fui olhar, isso não é bem assim. Mas nesse caso, estava correto. Se você for na página 361 do livro texto, tem um gráfico com os dados de exportações e importações dos Estados Unidos, tá? Como percentagem do PIB. Então, um gráfico, algo desse tipo. Tempo mensurado em anos, e aqui as razões X, Y, ou seja, tudo na forma percentual, tá? Então, o X sobre Y é igual a 0,2, ele lista 20%. E aí então tem um gráfico para X sobre Y, tem uma trajetória, uma curva, né? uma linha, desculpe, para o X sobre Y, e uma outra para o M sobre Y. Tá? Como eu falei, na página 361. Aí, se você for olhar os dados do gráfico, se olhar para o gráfico e pegar, por exemplo, os dados, aqui tem 1950 no começo, o gráfico começa em 1950, o último ano que ele coloca é 2010. Você vai concluir
que o chamado fluxo de comércio. Desculpa, não salvar. Chamado fluxo de comércio sobre Y. E o que é esse FC? Fluxo de comércio é a soma de exportação mais importações, não é a diferença. Que veja bem, você pode ter um país, e isso é uma medida como percentagem do Y, é uma medida do grau de abertura da economia. Você pode ter, por exemplo, um país que exporta muito e importa muito. Mas suponha que o país exporte 10 bilhões, por exemplo, imagina o seguinte, um país cujo ele exporta, o seu Y seja 100, ele exporta 100 e ele importa 100. Tá? Então, o x mais m sobre y seria igual a 2 ou 200%. Tá legal? Vou deixar aqui no 2. Vou deixar assim, 2. Aí tem um outro país que tem um PIB de 100, que importa 1 e exporta 1. Então, esse x mais m sobre y desse país é 2 sobre 100, né? Bem menor que o do outro, não é? Não está acompanhando? Então, o que acontece, vamos pensar assim, isso aqui seria o país A, e abaixo da linha seria o país B. Realmente, não vejo a hora de voltar para o ensino presencial. Por que você está dizendo isso, professor? Tem uma coisa, aquela coisa de você se arrumar, ir para a universidade, entrar na sala de aula, tem uma diferença, né? Eu acabo usando esse quadro aqui como se fosse um rascunho. E, evidentemente, está horroroso isso. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Sim. Oi? Eu não estou conseguindo entender sim, a matemática. Está entendendo, Beatriz? A matemática, sim. Tá, é que, na verdade, juro, na época do quadro, que eu acho que quando você entra na sala de aula, aumenta a concentração, né? Não sei o que acontece. Então, não teria feito isso tão desorganizado, teria separado. É que também tem mais espaço, né? Esse quadro, uma das coisas, isso aqui é um pouco pequeno. Então, o fato é que temos aqui 2 exemplos. País A, chamado fluxo de comércio, como fração do PIB é igual a 2. País B, o fluxo de comércio como fração do PIB é 2 sobre 100, né? 0,02. Não está cabendo. 0,02. Então, só um comentário, antes de olhar para a dúvida do Murilo, que levantou a mão nesse momento. O que está acontecendo? A gente olha para esse exemplo, claramente o país A tem muito mais transações que o resto do mundo do que o país B. Ele é muito mais aberto para transações internacionais do que o país B. Se eu fosse olhar, ao invés de olhar para isso que a gente chamou de fluxo de comércio, a soma x mais m, eu olhasse para a diferença, tanto em A como B, a diferença x menos m é igual a 0. Tá? Aí eu tomasse x menos m como percentagem do y, eu acho fácil. Isso é uma indicação do grau de abertura da economia. Eu ia dizer que os dois países eram igualmente abertos ou igualmente fechados para o resto do mundo, o que estaria errado, porque claramente o país A é muito mais aberto. Então, o fato é que, então, se você quer mensurar o quão aberto o país é para o resto do mundo, você não deveria olhar para o saldo das exportações menos importações. Você deveria olhar o chamado fluxo de comércio, a soma das exportações com as importações. Aí o Murilo quer fazer uma pergunta. Pode falar, Murilo. Eu queria perguntar se os nomes valor das exportações e valor das importações podem
ser outros também. Distintos desses que eu coloquei no quadro? É. Claro, pode. Você poderia colocar aqui, por exemplo, 240 e aqui 82. Qualquer número que eu quiser. Tá? Eu escolhi esses números aqui, primeiro 100 para ficar claro que é bem maior do que esses que eu coloquei aqui embaixo. E eu queria que ambos dessem 0, ou ambos dessem por menos 10, para deixar claro que eu tenho. Você pode ter dois países com a mesma X menos M, mas com grau de abertura para a economia do resto do mundo bem diferente, está claro? Então, você olhar para o X menos M como fração do PIB não é uma boa medida do grau de abertura de um país para o resto do mundo. Tem uma ideia do grau de abertura do país para o resto do mundo, você deveria olhar para o fluxo, para isso aqui, fluxo de comércio, que é a soma X mais M, como fração do PIB. Tá? Bom, dito isso, voltando aqui para as notas de aula, olhando para o gráfico, você vê que a soma X mais M como percentagem do PIB é da ordem de 9% em 1950, que ambos estão na faixa de 4,5% do PIB, e próximo a 24% em 2010, porque as exportações são aproximadamente 12, as importações são aproximadamente 12, 13. Não, as importações são aproximadamente 13, 14, talvez, e as importações um pouco abaixo de 10. Tá? Então, talvez aqui fosse, ao invés de 24%, 23%. Tá? Tem que olhar para o gráfico e comparar o que acontece em 1950, olhar para a escala vertical, olhar para o que acontece em 2010 e comparar com a escala vertical. Então, o fato é que, então, a economia americana, hoje, ela tem um grau de abertura. Hoje não, em 2010, ela tinha um grau de abertura da ordem de 24%, consideravelmente maior, quase 3 vezes o tamanho do seu grau de abertura em 1950. Que 9 vezes 3 é 27, né? Então, quase 3 vezes o que tinha em 1950. Então, a economia americana realmente ficou mais aberta. Então, realmente houve uma ampliação dos fluxos de comércio dos Estados Unidos. Tá? Perguntas? Bom, então, vamos dar uma rápida parada para entender o que o Menkel está fazendo. Aqui, voltar aqui na página para esse ponto aqui. O Menkel pegou este pedaço aqui do balanço de pagamento, a conta corrente, e descartou tudo isso aqui. Disse que a conta corrente era só exportação, só balanço comercial. E aí ele vai ignorar isso aqui, e trabalhar só com esse item aqui. E vai falar do fluxo de capitais. Então, vamos voltar para a página 5. Então, lembrando, o balão de pagamento tem 2 grandes grupos, conta corrente e movimento de capital. Conta corrente, o Menkel diz, tem 5, só balanço comercial. Agora ele vai falar do movimento de capital. O fluxo de recursos financeiros, fluxo líquido de capitais externos. Então, nesta subseção, o autor simplificará consideravelmente a conta capital e a conta financeira do balanço de pagamento. Tá? Então, ele cria uma variável que ele chamou de IEL, investimento externo líquido. É a compra de ativos externos por parte dos residentes, ou seja, ativos que os brasileiros compram no exterior, menos a compra de ativos brasileiros realizados por estrangeiros. Tá? Então, investimento externo líquido, é investimento dos brasileiros no exterior menos investimento dos estrangeiros no Brasil. E o investimento externo pode ser de 2 tipos, chamado direto. Por exemplo, uma nova montadora de automóveis se instala no Brasil, uma nova fábrica. Ou chamado investimento em carteira. Exemplo, estrangeiros compram ações de empresas brasileiras. Isso é um investimento em carteira. Perguntas até aqui? Então, assim, em algum momento, o autor discutiu os fatores que influenciavam as exportações e importações.
agora ele vai discutir os fatores que influenciam o fluxo de ativos de um país para o outro, ou de um país para o resto do mundo e do resto do mundo para o país. Primeiro, as chamadas taxas reais de juros, a doméstica e a internacional. Então, basicamente, a taxa real de juros no Brasil é 1%, a taxa real de juros no resto do mundo é 5%, a capital teria saído do Brasil para o resto do mundo. Né? Tá? Então, eu acho que então a ideia é pensar assim, R é a taxa de juros doméstica, R asterisco é a taxa de juros internacional. O que o autor diz que você precisa levar em conta é essa diferença. A diferença da taxa real de juros do país e da taxa real de juros no resto do mundo. Tá? Outro item que ele menciona, riscos econômicos e políticos de se manter ativos no exterior. O que você está dizendo, Alexandre? Bom, às vezes acontece de propriedades serem expropriadas. Né? Por exemplo, depois da Revolução Cubana, em algum momento, os ativos americanos em Cuba foram expropriados. Né? E, às vezes, isso vem, agora é menos comum, né, na época das chamadas revoluções socialistas, uma expropriação generalizada, quase generalizada da propriedade privada. Tá? Então, era digamos assim, vamos pensar assim, supõe que alguém está pensando em fazer um investimento americano, ou uma grande empresa americana, uma grande empresa europeia, está pensando em fazer um investimento num pequeno país da América Latina. Aí pensa, mas e se tiver uma revolução socialista naquele país? Vamos expropriar os nossos ativos depois que a gente fez investimento. Aí se for pensar, a princípio, isso que eu estou falando é um risco que afeta igualmente o estrangeiro como o empresário no país que tem os proprietários de ativos do país, tá claro? Então pensa assim, tem um prédio residencial numa dada cidade, num país qualquer, aí aquele prédio está sendo expropriado pelo governo. Todos os apartamentos vão ser expropriados. Não interessa quem é o proprietário. Então, é o mesmo risco para o estrangeiro que é proprietário de um apartamento naquele país, como para um residente do país que é proprietário do apartamento. Tá? Mas, às vezes, dependendo do que acontece, o estrangeiro é tratado de forma diferenciada. Por exemplo, em 2006 ou 2007, a Petrobras teve um problema na Bolívia, onde expropriaram, não sei exatamente o que aconteceu. Acho que a Bolívia desapropriou uma propriedade da Petrobras naquele país. Tá? Precisamente foi feito porque é estrangeiro, e não sei se vocês sabem, né? Às vezes na América Latina o Brasil é visto como um país imperialista perante outros países menores da América Latina. Então, o fato é que às vezes acontece o estrangeiro que tem ativos no dado país se defrontar com uma taxação mais elevada, um tratamento tributário mais rigoroso do que o do estrangeiro. Tá? Então, basicamente, a gente está falando de riscos econômicos e políticos de se manter ativos no exterior. Tá? Outra coisa que pode acontecer, não me lembro quando foi, mas foi na década de 90. Lembrei. Eu acho que eu lembrei. Teve o impeachment, na época do impeachment do Fernando Collor de Mello, descobriram que tinha algumas pessoas que tinham umas contas chamadas contas fantasmas, conta no sistema, conta bancária fantasma. Pessoas que não existiam, né? Um nome falso, CPF, um nome falso que conseguia um CPF e tinha uma conta num banco que movimentava aquela conta. Aí, resultado, criaram a exigência de recadastramento de todos os correntistas. E todo mundo, então, que tinha uma conta bancária teve que ir pessoalmente numa agência, em algum momento, efetuar o seu recadastramento. Bom,
qual é o... Agora imagina o seguinte, o que acontece numa situação dessa para quem está fora do país, por exemplo. Foi que alguém viajou para o exterior e manteve, deixou uma conta. Um brasileiro foi passar uma temporada fora, sabe, sei lá, passar anos fora, mas manteve uma conta aqui num banco qualquer, por exemplo, no Bradesco, por exemplo, no banco X, uma conta com dinheiro, um dinheiro parado lá. Meu dinheiro vou deixar aqui no Brasil, vou voltar daqui a 2, 10 anos, não sei, vou voltar, quero ter essa conta aqui. Aí mantém o recurso. Não, agora tem que cadastrar, tem que ver aqui pessoalmente. Imagina o ônus que é para a pessoa, né? A pessoa está fora, está morando, digamos, no Japão, aí tem, digamos, 100 mil reais aqui no Brasil, tem que fazer o recadastramento. E se não for, o dinheiro vai ser bloqueado, ou vai ficar, sei lá, vai dar uma confusão. Imagina o caos, né? Então, se você tem uma propriedade fora do seu país de residência, sempre pode ser uma complicação, né? Tá? Bom, desculpe. E aí... não, desculpe. Então, aqui é basicamente você pode se defrontar a uma mudança de regulação, algo desse tipo. E outro fator, que aí não está necessariamente relacionado a risco, são chamadas políticas públicas referentes à propriedade de ativos por estrangeiros. O que você está dizendo, Alexandre? Por exemplo, há países que proíbem que estrangeiros comprem terra de fronteira. Eu acho que no Brasil tem essa exigência, mas não tenho certeza. Então, por que algum país faria isso? Para dizer que um estrangeiro não pode comprar terras na fronteira. Faz sentido? Não faz sentido? O que vocês acham? Vocês não têm opinião? Então, talvez faça algum sentido, pode ser, não sei que eu concorde com a política, mas consigo entender o que está por trás desse tipo de política. Até, alguns coloquei, depende do contexto, faz sentido. Ok, vamos lembrar aqui. Como foi que o Acre foi incorporado ao Brasil, senhores? O Acre era parte da Bolívia. Como é que o Acre passou a fazer parte do Brasil? Me corrijam, então, se eu estiver errado. Me ajudem, que isso vai ser gravado para o YouTube. Não quero falar nada errado. Então, vocês têm que saber ajudar. Referente a relações internacionais. O Acre era parte da Bolívia, o atual estado do Acre era parte da Bolívia. Só que brasileiros foram indo para o Acre, não sei exatamente o que eles faziam, acho que era borracha, não sei exatamente. Fala que, de repente, o Acre tinha muito mais brasileiro do que boliviano. Aí se criou uma situação de fato. Uma região da Bolívia, onde a população era por ampla margem composta por brasileiros. E os brasileiros que estavam lá começaram a agitar para que o Acre fosse incorporado ao Brasil, e acabou acontecendo, houve um tratado do Brasil com a Bolívia. Uma das coisas é que o Brasil deveria construir uma ferrovia para atender as necessidades da Bolívia, a ferrovia Madeira-Mamoré. Tá? Mas, então, você ter muitos estrangeiros numa região de fronteira, particularmente, então você está dizendo isso aqui. Vamos lá, tem aqui o país A, aqui é a fronteira, aqui o país B. E aí, por exemplo, supõe que, de repente, o grosso das pessoas que habitam a linha cheia é a linha pontilhada. Não, desculpe. Linha cheia é linha pontilhada. Eu acho que não faz sentido nenhum, evidente. Vamos lá. A linha cheia é a fronteira entre os países A e B. Aí supõe que entre a fronteira e a linha pontilhada, ou seja, essa região marcada em vermelho, alguma coisa aconteça que as pessoas que ocupam, compraram os imóveis, que o habitam, sejam majoritariamente habitantes do país B. Não, sejam nacionais de B. Residem em A, mas são indivíduos que etnia ou originários do país B. Amanhã pode vir uma pressão, olha, não, isso aqui na verdade é parte do país B. Onde é que está acontecendo isso hoje? E na sua liga, tem um lugar onde isso hoje no mundo acontece no mundo, isso hoje. Tá, volta e meia. Tá uma baita confusão. Vou dizer o seguinte, a OTAN está sendo mencionada no meio da confusão. Aonde está acontecendo? Na Ucrânia. Parte da situação na OTAN, isso é que não só na Ucrânia, mas como em várias das antigas repúblicas soviéticas, existe uma minoria, ou não necessariamente um número grande de pessoas de ascendência russa, que falam russo, que são, na prática,
cidadãos da Rússia, ou se não são cidadãos da Rússia, são vinculados à Rússia, né? Então, inclusive, em algum momento, no conflito da Rússia com a Geórgia, a Rússia simplesmente distribuiu passaportes russos para pessoas de etnia russa que estavam na Geórgia, né? Então, essa é parte dos conflitos que às vezes acontecem naquela região, que acontece também porque a Rússia alega, não, a minha intervenção aqui é para proteger os russos que lá estão, né, nesse local que eu estou efetuando uma intervenção. Então, às vezes, por exemplo, alguns países criam restrições para dizer, olha, terra na fronteira não pode, estrangeiro não pode comprar terra na fronteira. Outro tipo, dependendo da situação do país, olha, indústria militar somente, não, estrangeiro não pode ter investimento em indústria militar, esse tipo de coisa. De indústria atividades relacionadas à defesa, tá? Ok? Então, as políticas públicas referentes à propriedade de ativos por estrangeiros também vão impactar o fluxo de capitais para um dado país. Tá? Perguntas? Bom, então tem uma seção no livro denominada a igualdade das exportações líquidas, ou seja, aquilo que ele chamou de EL, isso aqui, com o IEL, expressão 2. Ele vai chegar a ela através da expressão 1. Vamos ver qual é a expressão 1. A 1 está aqui. Então, expressão 1. E a expressão L, a expressão 2, é essa aqui. IEL igual a EL. Investimento externo líquido igual a chamado as exportações líquidas. Aí eu digo que no contexto do livro, a expressão 1 se transforma na expressão 2. Por quê? Vamos lá. Tendo em vista as hipóteses do Mencken, aquilo que nós tínhamos chamado de saldo em conta corrente de balanço de pagamentos, que aparece lá no balanço de pagamentos, é aquilo que ele chamou de exportações líquidas. Ele simplesmente zerou tudo que estava fora da balança comercial. Então, a conta corrente para o Mencken é simplesmente é igual às exportações líquidas. Então, vamos ver então o que eu escrevi aqui, desculpe. Deixa eu voltar aqui para as notas de aula. Perdão. 2. Eu digo assim, veremos que a seguir que no presente contexto a tal expressão é equivalente à igualdade, essa igualdade aqui. Então, a gente tem que partir da 1 e obter a 2. Dadas as simplificações do livro-texto, é L igual a saldo em conta corrente, a gente já discutiu. Aí eu digo, considere agora a estrutura do balanço de pagamentos na última página deste documento. Última não, na penúltima. Tá? Aí eu vou continuar lendo. Então, estamos olhando aqui para a estrutura do balanço de pagamentos. Então, vamos olhar para a parte de capital. Como os investimentos ativos, ou seja, compra de ativos estrangeiros realizados para o brasileiro são lançados sinal negativo. Lembra? O brasileiro comprava ações no exterior no valor de 80, o lançamento era menos 80. Aquisição de ações. O Banco Central acumulava dólares, o lançamento era feito com sinal negativo. E aquilo que o Mencken chamou de EL, o investimento que os brasileiros realizam no exterior, esse item aqui, aquilo que a gente chamou de CCF, com sinal negativo,
invertendo o sinal, é igual ao IEL do Menkel. Tá? Então, IEL do Menkel é aquilo que a gente tinha chamado de CCF com sinal invertido. Então, vamos voltar aqui para o quadro. IEL igual a CCF com sinal invertido. Então, agora vou colocar essas duas últimas linhas aqui na expressão 1. Então, a expressão 1 vai ser escrita assim: EL mais... é evidente, quando você tem IEL igual a CCF, você tem menos IEL é igual a CCF. Né? Mais menos IEL é igual a zero. Aí você conclui, então, que o EL é igual ao IEL. Tá? Que é a expressão 2, só troca quem está do lado esquerdo vai para o lado direito e vice-versa. Perguntas? Bom, aí eu então digo aqui, combine as igualdades. Mas nós já digo, combine as igualdades. EL igual a SCC. Essa aqui. E EL igual a CCF com sinal invertido. Essa aqui ou essa aqui. Faz uma continha e você obtém a 2. Tá? Aí, vamos voltar então agora aqui para a página 6. Lembre que um país recebe poupança, seja, financiamento do resto do mundo, quando o SCC é negativo, é menor que zero. No contexto considerado pelo nosso autor, isso acontece quando as exportações líquidas são menor que zero, porque ele zerou tudo que era diferente de exportação, né? Líquida, né? Bom, agora seja o S a poupança nacional, que é a soma da poupança privada com a poupança do governo. Aí, eu faço esta afirmativa aqui. Ó. Da onde veio essa expressão? Vamos lá. Eu explico aqui. Pois o SCC com sinal invertido, ou seja, menos SCC, corresponde à poupança líquida recebida do exterior. Então, o SCC corresponde à poupança líquida enviada para o exterior. Logo, na verdade, não gostei dessa explicação aqui, não. Está confuso isso aqui no quadro. Não, nas notas de aula. A passagem aqui. O que eu estou dizendo? Essa afirmativa aqui está correta. Eu não gostei da explicação. Permito-me tentar apresentar outra. Tá? Espero ter sucesso nisso. Vamos lá. Lembra, o investimento é igual a poupança privada, mais poupança do governo, mais poupança externa. Isto aqui é a poupança nacional, o S sem subscrito. Isto aqui é o saldo em conta corrente com sinal invertido. Então, investimento é igual a S menos SCC. Consequentemente, você pode escrever que I mais SCC é igual a S. E se você olhar agora para essa expressão, ela é justamente a expressão que eu falei, que eu disse que estava correta, só que eu não gostava da explicação. A explicação é muito confusa. Dá para ser bem mais curta, essa que eu fiz aqui em sala agora é bem melhor. Tá? Olha lá, I mais SCC é igual a S. Conta aqui, S igual a I mais SCC, mesma coisa. Tá? Perguntas? Bom, então vamos lá. No contexto considerado pelo autor, a última igualdade é essa aqui, I igual a S menos SCC. É equivalente a I igual a
S menos EL, porque o SCC é o EL. Tá? Porém, nós concluímos há poucos minutos que o EL era igual ao IEL. Então, eu posso escrever que o I é igual a S menos IEL. Ou, isolando S, escrever o seguinte: S é igual a I mais IEL. Agora eu vou interpretar essa última expressão aqui. Então, assim, a poupança nacional ela pode ter dois destinos. Ou ela financia a acumulação de ativos físicos no Brasil, investimento no serviço de contas nacionais, ou ela financia a acumulação, compra de ativos dos brasileiros no exterior. Então, repetindo, a poupança nacional pode ter dois destinos. Ou ela financia a nossa acumulação de ativos de capital físico aqui no Brasil, ou ela é utilizada para financiar a compra de ativos de brasileiros no exterior. Tá? Perguntas? Então, a gente vai falar rapidamente do último ponto aqui na página 6. Estudo de caso. O déficit comercial dos Estados Unidos é um problema? Os Estados Unidos é um país que está com déficit comercial já há algum tempo. Tá? Vou tentar entender isso. Será que é um problema necessariamente? Ou será que é melhor o país ter superávit comercial? Não tem uma regra para isso. Tá? Não existe regra. Vai depender da situação de cada país, de vários elementos. Não existe uma regra fechada para isso. Bom, então a gente vai pegar essa expressão, onde a gente vai dizer aqui o seguinte: investimento é igual a S menos SCC. Tá? Ou seja, investimento é a poupança nacional mais a poupança externa. Aí você pode, então, pegar, lembra, o S, isso aqui, menos SCC é a poupança externa. Você abre isso aqui da seguinte maneira: poupança privada mais poupança do governo, já escrevendo assim desse jeito, T menos G, menos SCC. Então, imaginem que tem uma piora no saldo em conta corrente do país. Ou seja, o SCC cai. O que pode... Estamos dizendo que o SCC caiu, estamos falando que isso aqui aumentou, né? Pode acontecer o seguinte: o investimento está aumentando. Você pode poder o SCC caindo, isso aqui fica constante, se ficar constante, o investimento aumenta. Desde que o investimento seja produtivo, vá dar para ser útil, para contribuir para o país produzir mais, a princípio isso não é uma coisa ruim. Então, basicamente, o país está se endividando, né, que quando o seu saldo de conta corrente cai, ele recebe mais poupança externa, ele está se endividando mais com o exterior, está recebendo mais financiamento exterior, porém ele está aumentando a sua capacidade produtiva. Tá? Então, com esse pressuposto que o investimento é útil, depois eu vou dar alguns exemplos de investimentos que não necessariamente são úteis. Tá? E agora, suponha que acontecesse algo diferente. A gente tem uma queda no SCC, consequentemente isso aqui está aumentando, mas o investimento fica constante. Isso aqui fica constante. O que estaria acontecendo? Você poderia ter, por exemplo, você precisaria ter, então, uma queda nesse pedaço aqui. Então, falando, isto aqui crescendo, o SCC caiu, então isso aqui, com sinal de menos, o SCC com sinal de menos cresce, você estaria uma queda na poupança do governo. Isso aqui você pode, inclusive, pensar, T constante e G aumentando. Você está aumentando o déficit público. Então, você pode ter, por exemplo, a pergunta que você pode se fazer, então, quando a gente fala, será que o déficit comercial é um problema? Esse déficit comercial está financiando o quê? Investimento, acumulação de capital físico, ou simplesmente o déficit público? Aí são situações bem diferentes. Colocando de outra forma. Olha, tem um jovem que está se endividando. Ele está se endividando por quê? Ele está se endividando
porque ele está fazendo um curso de medicina, ele morava era do Rio de Janeiro, passou no Enem, vestibular, foi fazer o curso de medicina, digamos, em Belo Horizonte, então ele alugou imóvel, mas ele é excelente aluno, melhor da turma, certamente vai ser um médico muito bem sucedido. Outra coisa é dizer, ó, esse jovem está se endividando porque ele está pegando o cartão de crédito e gastando em festa. Toda noite ele sai. É a mesma coisa? É a mesma situação? O jovem está se endividando porque ele é o melhor aluno no curso de medicina e foi estudar fora da sua cidade natal? Ou quanto é aquele que está se endividando na noitada? Não, claramente não é a mesma coisa. Então, assim, o ponto é, endividamento existe, vai ter que ser pago. A questão é, a utilização que você está dando para os recursos que você obtém com o endividamento vai te contribuir para pagar essa dívida? Sim ou não? Essa é a pergunta, tá? Se você está, por exemplo, só financiando a expansão do gasto corrente do governo, a chance de você ter problema vai ter problema lá na frente é grande. Outra, você está financiando investimento, o I, né? De contas nacionais. E aí, idealmente, ele deveria ser um investimento produtivo. Para encerrar aqui, mas todo investimento não é bom? Não é verdade, não. O Brasil, o zero e V0, fazer investimentos não produtivos, né? Por exemplo, houve obras que foram iniciadas pelo militar, que não acabaram, demoraram muito mais do que o necessário para acabar, e um exemplo mais recente do Brasil, sendo que houve obras do regime militar que foram muito criticadas na época, mas hoje quem olha foi absolutamente essencial, né? Essa obra foi muito importante. Por exemplo, para quem mora no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói. Imagina o que seria a região metropolitana do Rio de Janeiro sem a Ponte Rio-Niterói, né? Para a pessoa vir de São Gonçalo ou Niterói para o Rio, seria um caos, né? Muito pior do que é hoje, não que seja bom hoje, tá? Mas seria muito pior. Mas, por exemplo, agora, um episódio mais recente foram estádios para a Copa do Mundo. A gente construiu alguns estádios que hoje não tem uso, né? E perguntas, senhores? Não? Então a gente vai parar aqui. Quem tiver interesse, eu conto uma história interessante depois que eu parar a gravação sobre investimentos não produtivos. Estou parando a gravação.